A você que está chegando no nosso Instagram, no nosso Facebook, aqui do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Você também no nosso canal CCSMA Oficial. Logo depois terá acesso também a esse conteúdo. E a você conosco nas redes sociais da Comunidade Católica Dom de Deus, o nosso bom dia. Estamos aqui no Centro Clínico São Miguel Arcanjo com o nosso encontro terapêutico que acontece toda terça e toda quinta a partir das 9 horas da manhã. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Isaac. Bom dia, Bom dia, Cíntia. Cíntia. Bom dia, Isaac. 9h15. Bom dia, doutora Carla. 9h15 da manhã, né? É, isso aí. Toda terça e toda quinta estamos aqui, né? Claro que também com outros convidados aí especiais. Quem sabe aí, né, na próxima semana a gente não esteja com o Padre Cláudio, né? Com a gente. Jesus. Quem sabe? Coisa boa, já É? surpresa, O Padre hein? Cláudio é teólogo, filósofo, Psicólogo. né? Psicólogo, mestre em psicologia. Então acho que, né? Sim. Na hora, né? Tá, daqui a Começar- pouquinho ele tá chegando aí com a gente. Começar Já tivemos a participação da Érica, Da né? Érica, Que é advogada. Forte advogada. abraço pra você, Érica. Nós estamos aí consternados aí Estamos em com a oração. sua família, né? A Érica veio perder a sua tia, irmã do seu Cícero. Deus abençoe sua E família. neste ela, dia, a Maria né? das Graças, era voluntária nas No palestras do CAS. Caso Irmã Dulce, né? Verdade. Fazia ali o voluntariado nas palestras, Isso aí. nos chás beneficentes. E hoje estamos aqui rezando também, pedindo pela Pela família família e por ela e também. o sustento, né? É De toda a verdade. família. Então estamos aí unidos, né, ao caso Irmã Dulce, também pela perda desta voluntária aí que sempre se doou com tanto carinho, né, com tanto cuidado por nós, né? Então você que no nosso Instagram, no Facebook, também nas redes sociais da Comunidade Católica Dom de Deus, vai se achegando. O pessoal tá chegando aí, né? Tá chegando. Bom dia para você, seja bem-vindo. O sol hoje está brilhando, os passarinhos hoje também já está se aproximando aqui do Centro Clínico. Estamos no Espaço Terapêutico Santos Arcanjos. Você que ainda terá a oportunidade de conhecer aqui o Centro Clínico. Estamos no Espaço Terapêutico Santos Arcanjos. À minha direita temos aqui a sede administrativa, a nossa cozinha. Logo mais ali um pouco abaixo o nosso oratório de São Miguel Arcanjo, que está sendo construído com a sua colaboração, com a sua ajuda. Quase à nossa frente temos a nossa mangueira, que é bem simbólica aqui para todos nós do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. O amor no centro, Deus no centro, para florescer em santidade. Como não lembrar, né? Dessa experiência desse ano da Comunidade Católica Dom de Deus. Mais à nossa frente, tâmaras, né? Vindas diretamente Do Egito, bem simbólico também. Nunca esquecemos das cebolas do Egito. É verdade. Então quem Não chega... quero... É verdade. Não tenho lembrança nenhuma das cebolas do Egito. E a tâmara tem uma simbologia também. Dizem que quem planta tâmara não colhe, não consegue colher tâmara. Aquela experiência de você plantar para que outros possam colher. E falando dessa perspectiva, hoje vamos dar continuidade à nossa temática sobre os adolescentes e seus desafios. E Não é verdade? são muitos, né? São muitos os desafios. São muitos. Para você, pai, mãe, que tem filhos adolescentes, os famosos aborrecentes. Sim. São Muitos dizem isso, né? São os famosos. Os pais falam. Eu não tenho adolescente, eu tenho aborrecente. Mas isso é uma verdade? É um rótulo? O que seria isso? Ou é um mito, né? Ou é um mito? É um mito, né? Ah, você no Facebook da Comunidade Dom de Deus, está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje iremos falar sobre os adolescentes e seus desafios. E a doutora- dando continuidade, né? Na terça-feira você terá acesso ao conteúdo da terça-feira do nosso encontro terapêutico lá no nosso canal no YouTube, CCSMA Oficial. A doutora Carla já trouxe uma realidade, né, que é colocado que os adolescentes são os aborrecentes. E eu fiz uma pergunta: é uma verdade? É um mito? É um rótulo? O que seria isso? Isso a gente pode trabalhar sobre vários aspectos, Sim. né? Sobre a questão do rótulo, sobre a questão do ser mito ou verdade, né? Mas
o que é importante nisso? O adolescente ele tem as suas características Próprias, né? próprias, Esse tem. entendeu? Sim. E muitas vezes um linguajar também diferente, que muitas vezes eles utilizam como código, né? Então, nessa perspectiva, precisamos sempre entender, e aí muitas vezes a dificuldade dos pais é justamente tentar entender esse código para poder conseguir fazer uma correlação, uma conversa com eles. Me fez lembrar de algo, né? Só abrindo o parêntese, como geralmente eu abro parêntese aqui, eu tinha um caderno de códigos na mesmo? minha adolescência, porque os meus pais começaram para me conhecer um pouco mais, saber por onde eu andava, né? Com quem eu estava conversando, né? Não Caderno tinha dos códigos. a realidade dos Aparecendo- meios sociais, de mídias. Então eu tinha um caderno de código. Então eu tinha textos, tinha um monte de coisa faladas, né? Tudo em até, código. Até agenda minha, de repente alguma que ficou com a doutora Carla em tratamento, pode ter ali alguns códigos escritos, porque eu escrevia em códigos várias coisas, dos meus São sentimentos. códigos, abreviaturas. Era uma abecedário de A. Essa realidade dos códigos, porque assim, o primeiro De A a primeiro Z. momento que os pais se deparam é com estranhamento, né? Sim. Seus pais Porque não estranham, entende. não entendem Não sabe do que se trata. do que está se falando. Não sabe, não consegue fazer a leitura Sim. daquilo que está se passando Sim. com o adolescente. Então, é a primeira grande dificuldade. Fora as mudanças, né, que o adolescente ele vai passando, né? Porque aí você vai fazer entrar em uma outra perspectiva. Mas vamos fechar a realidade da linguagem que a gente Sim. passa para... Mas tem uma coisa a ver com a Sim, outra tem também. uma conexão. Porque o que acontece, né? O adolescente, a gente pode falar que é o pubescente. Tem a mudança do corpo, da puberdade, e a adolescência, que é a mudança no conteúdo emocional. Sim. Então, essa transição, e aí que a gente vem falando muitas vezes, essas mudanças fazem com que eles também, como eu vou falar da mudança do meu corpo sem que meu pai perceba? Sim. Como eu vou falar daquilo que eu estou sentindo no meu corpo sem que meu pai ou minha mãe tenham noção? E do que se passa na minha cabeça. E do que se passa na minha cabeça? Até porque existe muita questão da vergonha, Sim, né? A vergonha da mudança do corpo, Sim. a vergonha, você não saber nem como se vestir, né? Porque horas você se veste como a menininha, a bonequinha, né? Horas você se veste como um menino largado, né? Eu, particularmente, né, como menina, e eu creio que todas as meninas, eu observo os adolescentes, tem horas que elas estão uma princesinha, a princesinha do papai e da mamãe, né? E o rapaz tá ali, o rapaz forte do papai, mudança de voz, né? Mas tem horas que vem também toda aquela questão do largadona, entendeu? Eu tô com tênis no pé, tô de calça larga, tô de blusão, boné na cabeça e tá tudo certo. Como os meus pais lidam com essa mudança que acontece muito bruscamente? E quando o adolescente fala assim, nem tudo eu conto para os meus pais? Veja só, vamos a uma coisa de cada vez. Estamos né? sabatinando. Hoje é a sabatina com a doutora Carla. Você pode mandar também a sua pergunta, a sua sugestão para o 21 96722 8899. Gostamos muito da participação dos pais também no nosso último encontro. Hoje vai ter catarse no Instagram, no Isso Facebook, aí, e chama vai seu ter filho, partilha. e chama seu filho adolescente para participar também, para ele dizer, tá vendo mãe, tá vendo pai, né? E aí vocês estreitarem os laços. Veja só, quando você fala, né, desse estranhamento, por quê? O adolescente, na verdade, ele tem a mudança corporal, certo? Tanto o menino quanto a menina deixam de ser criança e vai. E como nós falávamos no último encontro, o tamanho do braço dele aumenta. Então ele é aquele... E a força também, né? Ele é aquele que é atabalhoado, sabe? Que ele derruba as coisas, ele não tem noção do espaço, né, que ele está passando. Ele passa em uma porta e leva metade das coisas da mamãe. Então a mamãe vai e já sai
falando tudo que tem A direito. força corporal. A força corporal. Esquece também muitas coisas, né? Atrás. Às vezes, quando você falava da questão da roupa, nem todo pai, nem toda mãe está preparado para esse tipo de mudança, porque eles ainda estão se arrumando em termos de identidade. Eles não estão com as suas identidades formadas, entendeu? Então, o que acontece? E muitas vezes esse embate, porque eu posso falar que é um embate entre os pais, entre aquilo que os pais querem que seus filhos sejam, ou sejam não só para eles, mas para a sociedade, porque o adolescente ainda traz essa carga afetiva por trás deles. Sim. O que meus pais querem que eu seja ali na frente dos seus amigos, né? E dos padrões, né? Então, de repente, se eu chego como uma princesinha, é a princesinha do papai. Mas se eu chego de boné virado, com uma calça, com essas todas... Igual uma moleca funkeira, né? Funkeira. Cheio de gíria. O pai tem vergonha. Cheio de linguajar. Aí ele só no olhar ele faz assim, ó. Para passar direto pro quarto. Não passa nem pela sala. É só com um olhar. E quando existe, doutora, a ausência também do pai, porque muitos são filhos de pais separados, né? E quando existe a ausência do pai, que se está vivo, se está morto, se está bem, se não está ali, e só tem ali o pai e mãe, né? Ou a mãe e pai. Né? Porque o pai, né? E aquilo que a gente vai vendo ali, que muitas vezes, na maioria das vezes, são as mães que assumem a responsabilidade dos filhos, mas os pais, tem muitos pais que também assumem, né? A responsabilidade dos seus filhos. E quando esse adolescente ele passa por esse processo ali também na adolescência da separação dos pais, que se perde essas referências muitas vezes, e ele vai buscar essas referências fora, né? Nele mesmo. Ou né? nele mesmo. Ou ele cria a sua própria autorreferência. E aí? E aí existe duas vertentes. Sim. Né? Essas duas vertentes são bem simples. Essas referências podem ser frágeis. Então, né? quando ele se depara com referências frágeis... Os pais são frágeis. Sim. Meus pais são referências frágeis. Né? E a falta de referência sólida, que eu não tenho para poder ser uma referência para mim mesmo. Eu ainda não tenho formado em mim uma referência sólida para ser a minha própria referência, a minha autorreferência. Sim. Então, isso daí, muitas vezes, o que acontece? O adolescente vai buscar ou em professores, e agora no tempo que nós... Enquanto se busca em professores, que bom, né? Ótimo, mas pode buscar em um amigo, em uma amiga, e esse amigo, essa amiga pode nem ser tão boa referência. Não estamos aqui fazendo nenhuma apologia, mas pode não ser aquela referência ideal. Sim. Né? E aí entra-se sempre os grandes conflitos. Por isso que quando falamos de adolescente, é sempre um desafio. Tanto para os pais, quanto para o adolescente. Não pense você pai, você mãe, que não é um desafio para o adolescente. É um desafio também. Porque ele precisa se enquadrar em algo, ou ele precisa se colocar dentro de um molde que ainda não tem. Sim. Entendeu? Está sendo formado. Sim. Um padrão. Nós até fizemos entrevistas, né, com duas adolescentes, tem alguns pontos aí, né, Carla? Que de repente seria interessante falar. Falar que eu digo assim, citar pelo menos, para ver se alguém. Sim. Para ver se alguém já vai se identificando. Por exemplo, eu via um dos pontos aí de uma dessas adolescentes que dizia, né? Quando os pais não conseguem entender o que ela está vivendo. Sim. Né? Então não se tem um diálogo. Eles não falam da história deles, eles não falam da adolescência deles, para que o filho possa olhar e falar assim, eu crio referência em você. Mas como você lidou, eu também vou tentar lidar. Mas a grande dificuldade que a gente vê, isso desde a fase de criança, a fase até adulta mesmo, de pais com filhos adultos, é que muitas vezes os pais não sabem ou não souberam lidar com essas fases.
Exatamente, Então, era aí que eu queria chegar. Não tiveram, não passaram. Vamos colocar, tem pais que muitas vezes tiveram que ser arrimo de família muito cedo. Sim. Sim. De cuidar de irmãos, De trabalhar na de roça. trabalhar na roça, trabalhar... Com pais até que se casaram muito cedo. Por exemplo, meus pais se separaram muito cedo, mas também porque se casaram. Minha mãe tinha 16, meu pai tinha 19 para 20 anos. Sim. Né? Aí você para pensar. Hoje, 2 adolescentes, imagina, assumindo uma família, logo em seguida tendo uma filha, um ano depois, né, com 17 anos e ele com 20, já tendo uma filha, até os 23 anos já tinha os 3 filhos. E aí? E aí a gente volta a lembrar, né? Né? A paternidade responsável, a maternidade responsável. Mas muitos pais foram pais na adolescência. Sim, mas hoje a gente precisa dar esse entendimento aos adolescentes. Porque é muito fácil, né? Hoje em dia você... Não, essa questão aí entra, você ia colocar, né? Nós viemos de uma geração que muitos foram pais na adolescência. Sim, porque o adolescente cobra isso dos pais, mas não tem esse outro olhar. Não. Por isso que nós estamos falando da realidade dos adolescentes frente aos pais e dos pais frente aos adolescentes. Essas vias de mão dupla. São desafios. O adolescente também precisa buscar esse entendimento de que o pai dele teve também os seus conflitos Sim. semelhantes aos seus. E a né? responsabilidade de quem? Dos pais buscarem o diálogo com os filhos. Por quê? Porque são pessoas que, teoricamente, deveriam ser mais maduras afetivamente. Ou os pais buscarem também a sua integração. Buscar uma forma de se integrar enquanto pessoa para trabalhar essas e fases aí, mal muitas vezes, resolvidas. se eu não sei lidar bem com meu seus filho, filhos. com minha filha adolescente, eu preciso ir primeiro lá me resolver para poder entender o que é que eu não estou conseguindo chegar até meus filhos. Sim. Qual a grande dificuldade que eu estou tendo de lidar com todas essas mudanças que acontecem com meus filhos. Estou abordando os meus filhos, que são adolescentes. Porque, na verdade, a adolescência, ela eu creio, né? E aí a doutora Carla pode confirmar melhor, você também que conhece um pouco melhor o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a adolescência em si é uma das fases principais do quem sou eu. Sim. E aí vem a questão da bissexualidade, vem a realidade das homossexualidades, né? Até de viver-se numa confusão, né? Quem eu sou de verdade, como eu lido com a minha sexualidade, como os pais hoje estão dialogando com os filhos sobre a questão das ideologias, né, de gênero hoje. A gente não tem como deixar de falar aqui, né? E aí realmente buscar uma ajuda, né, dentro do aspecto psicológico de como abordar isso com o filho, de como lidar com essa realidade, né, do filho que olha para si e se sente confuso, porque você fala, horas você fala assim, mas que estranho, eu gosto tanto dessa minha amiga, né, desse meu amigo, e ali a sexualidade ela está tão aflorada, ela está tão à flor da pele, né, que você pode correr o risco de se confundir. E se o adolescente não tem com quem dialogar sobre estas realidades afetivas sexuais, ele pode fazer experiências ou pode buscar nesse amigo, nessa amiga, a ausência do afeto que está no pai e na mãe, né? E aí nós precisamos realmente saber dialogar, porque hoje nós temos uma cultura e uma realidade educacional, né, que nós vamos vendo aí que está sendo até bem discutida na nossa realidade atual de governo, né, onde se chama a ala dos conservadores e aqueles que são mais liberalistas, né, progressistas dentro dessa realidade, mas e a cabeça do adolescente que ainda não está apta para fazer as suas próprias escolhas? E a criança que ainda não tem uma consciência formada, o adolescente que não tem uma consciência totalmente formada para poder fazer as suas escolhas que vão trazer consequências para o resto da vida. Não tem como calar, né, frente a determinados tipos de ideologias neste tempo, né? E eles vão buscar, assim, os pais imediatamente eles vão fazer o quê? Eles vão procurar um consultório, o psicólogo, vão procurar um professor na escola, né, um orientador educacional, né, pessoas que dêem aconselhamento para orientar os filhos. Mas os adolescentes, eles querem realmente esse aconselhamento?
Mas eles, na verdade, eles não param para pensar, eu quero esse aconselhamento. Eles só precisam que alguém os ouça e ajude eles a resolverem conflitos. Que aí é o que eles começam a buscar dentro dos consultórios com os psicólogos, começam a buscar nos educadores, né? Pessoas que possam dar uma orientação correta, né? E aí se torna a responsabilidade dos pais, sim, no diálogo dos filhos, né? Para se trabalharem, porque é um engano os pais acharem que só os filhos precisam de tratamento, que só os filhos precisam se entender como pessoa, né? Aquilo que a gente falava nesses últimos dias do você colocar para outro, né? Tem até o nome, né? Colocar para outros a responsabilidade que é tua como pai e como mãe. Sim. De dialogar com seus filhos, terceirizar. A responsabilidade. Exatamente, a responsabilidade. Quem ia resolver os meus problemas na escola, né? Das coisas que eu aprontava lá 14, 15 anos, né? Coisa de funk, de respeitar a professora, entre outras coisas, era a minha avó. Porque minha mãe estava trabalhando o dia inteiro. Porque meu pai estava trabalhando o dia inteiro. Quem ia lá ouvir, tadinha, né? Com tudo aquilo que trazia ali de sabedoria e de entendimento, era quem? Era a minha avó. Mas era o papel da minha avó me educar, né? Porque eu ficava no meio. Minha mãe dizia, eu vou te devolver pro seu pai. Aí meu pai, né? Eu não quero saber de nada. Se Já você vimos morrer, aqui, problema. né? Você E que aí, nos acompanha, nós tivemos aqui uma adolescente rebelde. por incrível que pareça, gente. Não, mas é verdade, né? Quem não passou pela adolescência? Cada um passou pela adolescência, né? Então, de ter vergonha do corpo, né? Você começa a ver seu corpo mudando, às vezes seu nariz parece maior do que você imaginava. E aí começa a ser problema com o nariz, né? Desenvolvimento dos seios. E aí hoje a gente vê nas mídias pessoas riscando o nariz, botando uma marca no rosto, na parte que não gosta, né? Botando um cabelo diferente. Aí entra aquela questão, né? Desenvolvimento dos seios, aí você usa aquela roupa largona, que é pra não aparecer. Pra ninguém ver meu seio. Por quê? Não sabe também lidar com o desejo do outro. E a sua sexualidade. Com o ser desejado e com a própria sexualidade. Porque a sexualidade na cabeça do adolescente, ela fica meio confusa. A minha amiga tá o tempo todo segurando em mim e me agarrando. Né? Exatamente, não vai dar tudo certo. Né? O adolescente tá ali, a outra amiga tá ali agarrando e tudo mais. Ela é sensível sexualmente. Todo o corpo é erotizado, não é isso, doutor? Então, quando acontece isso, mas o garotinho da escola me rejeitou, mas a minha amiga tá me acolhendo. O que é mais fácil pra mim? De repente, ficar com a minha amiga que está me acolhendo, do que sofrer a rejeição daquele garotinho que eu gostaria muito, mas que não olha pra mim. Gratidão a você que está chegando agora no nosso Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, do Facebook, nas redes sociais da Comunidade Católica Dom de Deus. Gratidão. Leandro Rangel. É Leandro ou Leonardo? Leonardo Rangel, bom dia. Fabrício Damasceno, Francisca Maia, Thaís Araújo, Renata Cury, Andréia Mendes, Eli Ribeiro. Mônica Quintanilha, a Kate de Paula, a Kate está com a gente hoje. Luaninha Almeida, Tatiana Melo, Ana Vergete, Alexandre Dom de Deus, Renata Rast. Kate de Paula diz, caderno de códigos, era nosso WhatsApp. Aê! Se identificou, hein, Kate? Agora a gente tem que decifrar, são os códigos dos novos adolescentes. Tipo assim, SDD. Parece uma sigla. Descobri que é saudade, então tudo bem. Flávia Gentil, Fabiana Barbosa, Dudu Amaral. Alô, Fabiana! Segura a criançada aí. Rafael Maia, Michele Rodrigues, Ivana Felizardo, Vanúzia, Deli Dom de Deus. Olha lá, ó. Letícia Vergete, Alexandre Mota. Aqui tem ó. Muitas vezes os pais não se veem como modelos ou foram educados de forma dura. E a cultura de vida hoje está moderna demais. Pode ser isso também, a questão da modernidade, essa questão dos pais não se verem como modelos. Mas foi aquilo que nós cada tempo é um tempo também. Foi aquilo que nós estávamos falando, né? Muito difícil, às vezes, para os pais, né, conseguir passar para seus filhos, Sim. né, aquilo que
foi padrão de educação deles. Seria a transmissão de valores, né? Que hoje, muitas vezes, essa Mas eu transmissão de preciso valores passar por uma acontece peneira. na escola. Nós não estamos vivendo na mesma época. Na minha época não tinha tecnologia do jeito que tem. Hoje em Sim. dia a criança nasce, o pai já faz de olho um aberto, e-mail. já de Não, olho o aberto. pai já faz um e-mail. A criança já sai com identidade. Já, entendeu? É complicado. Como é que pode, né? É complicado. Você vê hoje em dia crianças de 3 anos que para de repente estar na missa ou tá os pais estão fazendo alguma coisa, já dá logo um papel, como é que dá o nome? Um celular para a criança estar no joguinho. Então vamos lá. Tudo bem que a gente sabe que existe a necessidade de segurar pequenos, as feras, né, os adolescentes, quando tem que ir no médico, mas a responsabilidade, quem tem o dinheiro para comprar o objeto, são os pais. Então como é que eu estou me relacionando com meu filho a partir dessa troca de moeda? Entendeu? Que troca de moeda que eu estou falando? Os adolescentes, hoje em dia, eles são dependentes de seus pais. Sim. A menos aqueles que a gente falou, do jovem aprendiz, que já começa, mas eles são dependentes dos seus pais. Então existe uma mesada, não é? Existe a mesada. Essa dependência financeira dos pais, entre aspas, através da mesada, eu posso chegar e falar assim, pai, junta minha mesada, eu não quero minha mesada esse ano, eu quero um celular high top aí, top de linha. E aí o pai vai fazer o quê? O pai vai, compra o celular, porque é uma troca justa. Ele está pedindo, olha, eu não quero a minha mesada, eu quero celular. Mas quando o filho precisa ir lanchar com os amigos? Aí o que o pai faz? O filho faz o quê? Ele manipula os pais. Não, e os pais fazem o quê? O que acontece? Cedem. Se permitem. Cedem. Né? Cedem. Meu filho vai passar vergonha, não pode, não tem que ir. E o adolescente, como a criança, eles são manipuladores. Para os pais, a gente percebe Eles que são não é manipuladores. tão fácil Não, assim, porque eles precisam lidar com os próprios conflitos que ficaram no passado. Né? Eu não tive isso, agora eu vou privar meu filho de ter isso. Né? Mas você priva seu filho hoje para amanhã ele ter e saber lidar. Saber valorizar. Porque muitas vezes a gente dosa pelos tipos de educação que a gente recebeu, ou pela falta, ou pelas privações que tiveram, Sim. e se tornam às vezes condescendentes com os filhos, né? Até demais, sem um limite, exatamente porque sofreu determinadas represálias que eles não entendeu, né? ou privações que ele não entendeu do passado. Aí chega agora e fala assim, nossa, mas meu filho não teve a festa de... Vou pegar o exemplo, né? A festa de 15 anos, a festa dos 18 anos. Ah, porque sua irmã não teve, você também não vai ter, né? E aí eu vou pegar esses exemplos porque aconteceu a mesma coisa na época com a minha própria irmã. Agora, porque eu não tive, será que o meu filho, minha filha vai ser merecedor naquele momento de ter a festa dos 15 anos? Mas aí volto a falar, em que lugar o pai e a mãe se encontram diante da sociedade? Exatamente. Porque existe o grupo. Do mesmo jeito que existem as tribos para os adolescentes, isso daí, os pais também têm as suas turmas. Vamos colocar os seus grupos de amizade. Né? Tem os seus grupos de amizade. E de repente, a minha filha não fez nada. Né? O meu filho não fez nada. Então vai ter. A sua, de repente, foi e fez alguma coisa. Você vai impor aquele limite e não vai dar. Mas como é que eu? E aí entra a relação aí do adulto, que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar até os adultos também. Nós somos adolescentes, mas vamos chegar nos adultos. Como é que eu fico diante desse outro adulto? Eu sinto vergonha, eu acho que de repente não criei, não eduquei meus filhos de maneira correta, eu me culpo. E aí o adolescente, vendo isso tudo, ele olha assim e fala, é a hora. E manipula conscientemente. E é a hora. Manipula conscientemente, porque o adolescente, usa do ponto ele não tem uma... ponto fraco. Usa do ponto fraco Exatamente. pra manipular, Ele não tem uma literalmente. consciência totalmente
formada. Mas pra manipular os pais, ele Com tem certeza. Mas consciência. conscientemente. Manipular professor, ele tem consciência. Consciente. Né? Pra manipular alguns amigos, tem consciência. Você quer ver uma coisa que é difícil? É difícil você ver pais falando sobre as suas histórias de vida aos adolescentes. E é importantíssimo. Eu vejo que é importante. Tem pais que têm vergonha Da história. de falar que durante a vida passou fome. Ou durante a vida tem uma experiência sexual, por exemplo. Por que eu estou falando Né? isso? Diante dessa realidade. Por que eu estou falando isso? Eu falo aqui agora testemunho meu. Meu pai foi ex-seminarista, ele passou 12 anos no seminário. Ele vinha de uma família de 15 filhos lá da Paraíba. O que acontecia? Ou ia para o seminário para ter o que comer e estudar, ou então ficava em casa junto dos outros. Acho que foram Passando quatro. fome sem educação. Foram 4 que foram para os seminários. Seminário menor, né? Isso. Meu pai entrou com 12 anos e saiu com 24. Foram 4 irmãos que foram para o seminário. Não para ser padre. Não para ser padres, Mas para estudar mas e comer. para estudar e comer. Investir. Então veja só, muitas vezes traz a vergonha de chegar e falar que no Natal, o presente de Natal que encontrava lá era um saco de pipoca. Ou uma marmelada. Ou uma marmelada. Isso é goiabada. muito comum no Nordeste. No Nordeste, sim. Né? E aí hoje em dia a gente vê pais que não sabem sequer dizer aos filhos que a situação está difícil e que não tem como dar. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Nesse momento eu não tenho, né? Eu não posso agora, mas depois eu te dou, né? Ou pode ficar com o famoso xing-ling, né? Tem que ser, por quê? Porque da escola, né? Os meus Meus amigos usam tênis tal, usam a roupa tal, boné tal, o celular tal, Quando? o tablet Tablet. tal, né? E eu não tenho. E aí, o adolescente disso tudo fica como? O adolescente ele é dependente afetivo e financeiro dos pais, não é? E aí ele manipula sem dó nem piedade. Agora a gente precisa ter uma noção também. Quando o adolescente está sofrendo, ele está sofrendo de verdade. Verdade. E aí algo que é muito importante se dar a atenção, né, nessa observação, né, naquilo que se torna um ganho secundário e quando há um sofrimento real, né, porque o adolescente ele já tem uma capacidade pensante, né, então ele também já tem uma capacidade de entendimento muito maior do que aquela criança de 5, 6, 7 anos lá atrás. E nós estamos falando isso aqui, agora vamos pensar, nessa época, né, de isolamento social, como tem sido a relação familiar com o adolescente? Veja só, impessoal, a impessoalidade, cada um no seu celular, no seu computador, o pai na televisão, a mãe disfarçando aí em algum canto nas atividades. A impessoalidade, muitas vezes, acaba com o diálogo. Silêncio mórbido dentro de casa. Olha, é isso aí. É um silêncio mórbido, terrível. Porque dentro de existe a casa. impessoalidade. Não tem assunto. Não tem assunto. Não sabe como conversar com o pai, como conversar com a mãe, o que falar, como vou me aproximar. Muitas vezes a forma que também é dos pais. Isso, muitas vezes a forma que o pai e a mãe se aproximam de uma forma brusca, invasiva, Sim. não respeita a privacidade, ou não sabe se aproximar do filho. É um balaio de gato, literalmente. Com certeza, por isso que a gente fala os desafios da adolescência. Sim. Porque no meio disso tudo aí está uma pessoa que não está com a sua identidade formada. Tanto o adolescente, muitas vezes, infelizmente, os próprios pais, né? Mas aqui nós estamos pegando o adolescente. Porque a responsabilidade maior nesse caso é dos É pais. dos pais. Ah, Mas o adolescente ele não está com a sua identidade formada. Ele está vivendo a fase dele, Ele tá problemático e não é problemático, próprio, Que é próprio entendido da ou não adolescência. entendido, é próprio da adolescência. É próprio da adolescência. Entendeu? Então, muitas vezes, o que acontece? Você falou esse silêncio mórbido, me faz lembrar uma situação, né? Quando você tem 3, 4 filhos, sim. né?
vamos colocar escadinha, né? Às vezes 5, 6. Lá em casa somos em 8, é escadinha mesmo. A diferença de um ano e pouco para cada um. Mas quando você tem uma casa, você tem espaço. Sim. Quando você tem... Alergia, né, Cê? É, alergia. Quando você tem um apartamento, é diferente. Tá batendo Um ventinho. é um quadrado. É um quadrado, O negócio um... fica estreito, hein? Com certeza. E aí os pais agora que não estão trabalhando, estão fazendo home office, provavelmente devem estar fazendo home office no quarto de empregada. Sim. Para ter um certo Para sossego, ter um né? certo sossego. Quando pra se tem um trabalhar. quarto de empregado. Quando se tem. Porque às vezes a casa só tem os quartos e a sala. Sim. Né? Então ele vai falar, olha, eu tô aqui Banheiro. dentro do quarto, por favor, ninguém entre, ninguém me incomode. Né? Com o adolescente você ainda consegue, né, dialogar ao ponto dele entender. Com a criança de 3, 4, 5 anos você não tem isso toda hora. Papai, mamãe, né? Tá ali. Mas o adolescente ele entende. E aí parte também do entendimento, né? O adulto ele precisa saber chegar ao adolescente como falar. Né? Porque o adolescente ele começa também a entender o que é respeito, né? E ele precisa se sentir respeitado, porque muitas vezes o que acontece, aquilo que você falava, enquanto você estiver na minha casa, comendo da minha comida, bebendo da minha bebida, você risca na minha cartilha. Para o adolescente não vale essa frase. Até 10, 11 anos poderia até valer, mas o adolescente ele começa a se ver independente mesmo sem ainda ser. Porque ele está construindo essa independência. Então ele precisa se sentir respeitado até para poder confiar. Até para poder saber lidar com as situações. O adolescente ele precisa disso. Porque na realidade ele começa a fazer os famosos construtos, né? Os sonhos, as fantasias. Ele se depara com isso como válvula de escape. Isso é uma válvula de escape. Olha, eu vou ser engenheiro, eu vou ser médica. Começa aquele silêncio do adolescente também, né? A introversão. Isso, a introversão. O adolescente se fecha dentro dele e aí começa a construir o mundo dele. Eu vou ser isso, eu vou ter meu dinheiro, eu não vou escutar mais o que eles estão falando, eu vou fazer assim e eu vou... Cria o seu mundo, né? Cria o seu mundo. E aí, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, Observa esse mundo. observa isso daí, porque depois para você entrar nesse mundo... Vai ser difícil. É difícil. É verdade. É difícil. Quando o adolescente ele começa a se fechar, aí você já perdeu a chave, você já não tem mais acesso aos códigos, você já não sabe mais o que está passando pela cabeça do adolescente. O adolescente ele pode ser extrovertido para algumas coisas, mas para as coisas dele, ele ser uma ostra, ele ser totalmente... Ou vice-versa, né? Dentro de casa ele é uma ostra e fora de casa ele libera geral. Libera. Né? Eu era dessas, né? Mas muitas vezes, quando eu falo essa ostra, é para aquilo que são os meus sentimentos. Os meus sentimentos são meus e eu não falo com ninguém. Eu não confio em ninguém. Porque a palavra-chave, olha aí, escreva aí. Escreva aí, meu irmão, minha irmã, você que é pai de adolescente, mãe de adolescente. Palavra-chave, se tivesse uma chave aqui, eu colocaria a palavra-chave que abre qualquer cadeado de coração, de mente do adolescente. Confiança. E olha, digo uma coisa para você, não tente enganar o adolescente. Não tente. Porque o adolescente, se ele não sente confiança, não adianta. Ele vai acreditar, ele vai falar, ele vai dizer, ele vai baixar a cabecinha, Sim. vai assim, mas dentro dele, ele não confia. É isso aí. E aí entra um fato, né, doutora, muito interessante, porque os pais podem até começar a procurar dialogar com o filho, mas o adolescente, ele também é muito observador, né? Ele presta atenção em tudo. Verdade. E se ali na frente ele vê que tudo que você está dizendo para ele se contradiz daquela conversa que você chamou ele de todo o coração para poder fazer, ele vai te cobrar. E aí vai dizer para você, vai ter a audácia de dizer para você, né? Quem é você para dizer isso para mim?
se você fazia isso, Contra o isso, testemunho, isso, né? isso, Fala uma isso. É o coisa e faz contra-testemunho. outra. Exatamente. Então, precisa haver um diálogo verdadeiro e se construir com o filho uma nova relação. Porque não é mais aquela relação do meu filhinho e minha filha criança, porque ele agora quer ser adulto. Ele está diante do ser adulto. Ou às vezes não quer crescer, que também existe esse fator. Né? De ser o crianção a criançona. Não quero crescer. Mas muitas vezes os pais alimentam isso. Alimentam isso. Do ser crianção, do ser criança. Por quê? Porque muitas vezes não sabe Na lidar. verdade, o pai e a mãe muitas vezes não permitem o filho crescer, né? Sim, porque não sabe lidar com o adulto. Ele não sabe ser adulto, portanto não sei lidar com um outro adulto. É isso aí. E aí vem uma coisa que eu vou jogar pra você a bola. Mas daqui a pouquinho. Pera aí, segura coração. Olha, esses encontros Ó, deixa eu muito segurar. bons, né? Já tem no Catarse, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais da Comunidade Católica Dom de Deus. A participação aqui da Maria Conceição Alvim. Bom dia, Maria Conceição. Maria Ivone diz assim: eu nunca ganhei presente de Natal quando era criança. É isso aí. Deli diz: os filhos gostam de ouvir as histórias dos pais. Esses momentos têm sido de grande riqueza ultimamente. Muitas gargalhadas. Coisa boa. Que bom. Esse Alô, Gerson Mazula! Bom dia, Gerson. Gratidão pela sua companhia. Verdade. Flávia Batista, André Bortoni, muitos pais de adolescente hoje de novo, hein? Roberta Quintes, ó. Beatriz Bastos, Alberto Gomes, Nívia Ramos, Rosana, Fran da Dom de Deus, Iana Campos, Alexandre Ferrari. Alô, Alexandre! Estamos rezando por você, hein, meu irmão. E É pai de adolescentes também. Maria Ivone Batista, bom dia! Vamos lá, doutora Carla. Agora, Jogue a bola pra Cíntia. Opa! Cíntia me sabastinou. Agora é com ela. Agora é com ela, né? Eu também tenho uma pra falar com ela. Agora Ih, meu vamos ver, Deus. assim, ó. Vamos lá. Nós somos, né, católicos, professamos a nossa fé e etc. Certo? O adolescente ele está em formação da sua identidade. Ele é um... E por si Tá. também das suas escolhas, né? E está em construção e até que a gente possa entender, ele está em fase de escolher, né? Eu falo isso porque eu, enquanto adolescente, eu fui espírita, Sim. né? Também fui. 12 anos de idade eu fui com minha avó para ser espírita. E meu pai tinha vindo do seminário, tinha toda a questão do catolicismo e eu era a ovelha negra da família. Eu era a do contra, né? E aí, muitas vezes, quando meu pai falava, temos que ir à missa, eu ia obrigada. Sim. E aí é aquela questão da obrigatoriedade. Eu botava todo mundo numa fila indiana, eu morava no centro de Niterói, e ali tem a Catedral São João Batista. Dia de domingo, 7 horas da manhã, hoje a catedral está belíssima, está muito bonita. Mas há 40 anos atrás, né, 45 anos atrás, aquilo era mórbido. Era escuro e tinha muito pombo. E aqueles pombos ficavam... Era horrível. Para uma criança, para um adolescente, aquilo era tortura, né? Mas existia todo o respeito. Tem que ir, vamos. Como é que você vê essa questão da própria religiosidade no adolescente? A figura de Deus Pai. Se eu tenho conflito com meu pai, como é que fica essa realidade, né, com Deus Pai? Vou pegar o gancho, porque assim, nos adolescentes, a conversa entre eles, Não existe. Deus não é tópico da conversa de muitos dos adolescentes, Não. infelizmente. Não faz. Fala pra gente aí. Vejo que um primeiro ponto, né, é aquilo que vai sendo, como um primeiro ponto, né, é aquilo que vai sendo construído desde a infância, né? Em primeiro lugar, a criança tem o seu espaço, o adolescente precisa ter o seu espaço e o adulto tem o seu espaço e a sua forma de vivenciar a fé. Depende muito de como a criança ela recebeu a fé ali na sua infância. Né? Se ela conseguiu aprender a viver a fé de uma forma lúdica dentro do mundo dela, ela vai ter uma outra visão lá na frente. Se ela era obrigada a ir para a igreja com o papai e com a mãe, se deparar com uma igreja mórbida, né? Porque são o estilo das igrejas mais antigas, né? Digamos assim, mas que muitos que estão
dentro de algumas realidades, hoje se encontram dentro de territórios paroquiais mais históricos, Sim. não tão modernos assim. Né? E ali ter o entendimento em casa do que é a missa, do porquê precisamos participar, do porquê não ficar correndo, porque para criança, gente, 10 minutos sentadinha, né? Aquilo dali já é um século, né? Então tem que se saber como você trabalha com a criança, tem que ir, porque você precisa ficar comportado, porque você tem. Então ali começa uma obrigação. O adolescente, ele já não se vê obrigado a nada. O pai fala pra ele assim, pegando pra chegar onde a gente quer. O pai fala pra ele assim, olha, precisa tirar esse prato do lugar, precisa lavar essa louça. Ele diz, agora não, mas por que tem que ser no tempo do meu pai? Por que tem que ser no tempo da minha mãe? Né? Isso é fato. Então, se ele começa a ter essas relações no tempo de, naturalmente, agora eu sou adolescente, eu não quero ficar indo para a igreja com os meus pais. Eu não quero ficar horas e horas lá esperando eles em reunião enquanto eu não faço nada. E aí a gente precisa começar a criar e a pensar a criar meios e ambientes. Meu filho é obrigado a ir para a reunião comigo? É um ponto de interrogação. Né? Ele é obrigado a ficar 3 horas me esperando, 2 horas me esperando, enquanto eu estou em reunião, ele está fazendo o que lá do lado de fora? Jogando um joguinho, mexendo no celular, né? Então eu preciso começar a construir desde já uma responsabilidade com os filhos também em casa, né? Ou eu vou aprender a deixá-lo com alguém, ou eu vou aprender a cuidar deles em casa, ver se eles querem ir comigo, seja para a comunidade, seja para a paróquia, seja para a igreja, como quer que seja. Construir nele que a missa é importante, o porquê que a missa é importante. Ele precisa do entendimento. Como você falava, né? No meio de uma realidade onde nem os pais são convertidos, querer obrigar o filho a fazer crisma porque é preceito, não vai adiantar. Ele vai para a igreja para arrumar namoradinho, para fazer besteira, mas ele vai até receber o sacramento do crisma. Mas ele não vai vivenciar aquilo dali. E quando ele terminar aquilo dali, ele vai para o mundo. Acabou. Isso é fato, isso é uma realidade. Né? Então a gente precisa aprender a construir. O adolescente ele tem um espaço dele. Ele é obrigado a ir com os pais para todas as reuniões, para todos os lugares, porque os pais ficam preocupados? Não. Primeiro que os pais precisam construir uma relação de responsabilidade e confiança com os filhos adolescentes. Porque a partir de 12 anos, ele já tem condições de estar em casa, sozinho com os irmãos. Claro que eu não vou deixar o irmãozinho de 2, 3 anos com o meu filho. Mas a partir de 9 anos, de 10 anos, já dá para ele ficar com o irmão mais velho, com a irmã mais velha. E no dia dele estar, no dia dele ir, né, seja lá alguma coisa teen, né, seja lá alguma coisa própria para criança, para adolescente, ele acompanhar os pais. Tem uma festa na igreja, ele acompanhar os pais. Agora, se a gente for começar a obrigar, e aí existe uma divergência muito grande de opinião dos pais. Ah, mas eu moro em área de risco. Pô, você trancou a sua casa inteira. Né? Se você vai sair para o risco, você vai deixar os seus filhos num lugar seguro. Ou com alguém da sua confiança, e muito cuidado com quem seja da sua confiança. Era outra coisa que nós iríamos né? Porque às vezes parece ser da sua confiança, mas o seu filho, a sua filha pode estar sofrendo algum tipo de abuso. Sim. Que você não sabe, né? Ou já pode ter passado por isso. E às vezes é preferível deixar ali, a partir dos 9, 10, 12 anos, 13 anos, 15, 16, 17, o seu filho sozinho em casa. Ele não é obrigado a te seguir e ir para a comunidade, né? Ou ir para uma paróquia, né? Ou ir para qualquer que seja o encontro. Então, essa realidade aqui, né? Dessas figuras também das pessoas, né? Muitas vezes aquele adolescente ele tem uma visão negativa de Deus, né? Que eu sou obrigada a crer em Deus. E aí eu chego no meu colégio, na minha escola, né, que não é de fé professada, ali me apresento mais variados tipos de ocultismo, experiências de ocultismo, brincadeiras de copo, brincadeiras de compasso, porque o adolescente é curioso. Né? Meu irmão, minha amiga, meu amigo, que tem um tio, uma tia, uma avó, que é de centro, vou lá, né, ver como se joga cartas. A previsão de futuro é o que o adolescente ele mais quer. Né? E aí no domingo ele tá na missa com os pais, mas durante a semana ele tá indo lá, ó, né? Saiu da escola, teve que fazer um trabalho na casa da amiga, será? Né? Então assim, são realidades que se você trabalha com seu filho a verdade, né?
uma relação, como a doutora falava, de confiança, tudo isso se torna realmente diferenciado, né, dentro dessa relação. Uma outra coisa, né, a imagem de Deus não pode ser uma imagem obrigatória. Tem que ser sempre uma imagem positiva, não impositiva. Porque muitas vezes os pais tentam impor a fé e o filho ele renega a fé. A imagem de Deus tem que ser sempre uma imagem positiva de Deus, né? E muitas vezes, por mais que a gente apresente Deus como pai, Deus é nosso pai, mas ele só vai entender isso a partir de uma boa catequese. Então, se eu tenho uma imagem negativa de um pai dentro da minha casa, eu posso correr o risco de transferir aquela imagem para o pai. Se eu tenho uma imagem negativa de irmão, eu corro o risco de transferir negativamente para o filho. Se eu tenho uma imagem negativa de mãe, eu vou transferir para a Virgem Maria. É fato, gente. Isso acontece inconscientemente e automaticamente. Não é porque estamos num ambiente religioso que a gente vai deixar de ver esse panorama. Não, exatamente. E uma outra coisa que é muito importante se frisar. Cada um tem o seu espaço. O adolescente ele precisa estar na igreja, na linguagem do adolescente. Então ele precisa estar inserido na tribo dele, nos grupos dele, dentro da realidade eclesial. Claro que a Santa Missa é para todos. Sabemos que tem a Santa Missa própria para criança, então pedimos aos pais que façam esse esforço de levar os filhos na missa da criança. Né? Se são adolescentes, vamos participar da Santa Missa não de forma impositiva, mas porque precisamos vivenciar a fé. Uma outra coisa, na adolescência se vive muito a preguiça. Então, às vezes, a missa de manhã não é mais tão favorável como o papai e mamãe nos levavam. Vamos para a missa das 18 horas, das 19 horas, das 10 da manhã, das 11 da manhã, para que a gente possa participar em família. Os pais também precisam ceder, né? Mas os filhos nem sempre podem fazer o que querem. A gente sabe disso. Tem um almoço em família, o que vamos fazer? Vamos entrar num acordo? Beleza? Vamos dialogar? Né? Ótimo. Se não, vamos ver meios. Eu acredito que esse ver meios, ser criativo, saber ouvir também um adolescente, porque ele começa a ter o espaço e a voz dele. Uma criança de 3, 4, 5 anos já fala com o meu sobrinho, deixa eu falar, né? E o pai e a mãe às vezes precisam calar para ouvir e entender o que a criança está sentindo. Quanto mais o adolescente que já consegue se expressar. E se não consegue se expressar, meu amado, minha amada irmã, começa a observar. Está introvertido. Está introvertido. E essa introversão nem sempre é positiva. Praticamente nunca, né? Porque você não sabe o que se passa na cabeça daquele adolescente. Ele vai querer acabar com aquilo dali uma hora, né? Que ele não acabe com a vida dele, em nome de Jesus, né? E nem vá para um outro extremo de sair de casa, de sumir, de se perder no mundo, entre outras coisas, né? Não sei se respondi a eu vou pergunta. fazer uma outra. Beleza. Temos aqui a participação da Viviane Gomes, o Marques Eduardo, a Karen Júlia, a Andréia Mendes diz assim: live maravilhosa, irmãos. Tenho um pré-adolescente e é bem difícil lidar com essas mudanças. Ei, Andréia. Renan Helder, em Juína, Mato Grosso. Nosso bom dia, Renan. Deus abençoe. Beatriz Bastos colocou assim, ó. Ela cresceu ouvindo: faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu Isso também. aqui é complicado, né? E aí, doutor? E aí, doutor? Esse é o E jogo. aí, doutor? Faz o que eu digo, mas não faça o que eu Explica faço. isso agora. Ô, cultura, hein? que A cultura precisa ser convertida O também, que hein? eu faço, meu Deus do céu? Isso aí. Mas é a pura realidade. Muitas vezes a gente escuta isso daí e é horrível. É horrível, tem que explicar isso. Tem que explicar isso, é horrível. É É horrível ouvir isso e tem que explicar isso, né? Porque na realidade, como é que você vai falar para um adolescente? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Explica isso para um adolescente. Cadê a confiança? Sim. Cadê a credibilidade? O testemunho, o Cadê o exemplo. quê? Cadê? E aí fica só em positividade. Só na Cadê? teoria, na verdade, né? Fica na teoria. Então, aí a gente fala assim, porque a tendência é jogar toda a responsabilidade em cima do adolescente. Do adolescente. Mas não é. Não, Não é. Do mesmo jeito das crianças. A tendência é jogar toda a responsabilidade em cima E da, aí, da pai e criança. mãe, às não vezes é. o grande problema é você. É você. Que não Pra sabe mim. lidar com a fase com que seu filho está vivendo, que sua filha está vivendo. E aí procurar realmente uma ajuda,
né, um diálogo eficaz para entender o mundo do adolescente ou fazer leituras positivas é fundamental, a gente né? sabe que não existe receita de bolo para educar filhos. Isso aí é fato, a gente sabe. Ninguém aprendeu a ser pai e mãe de uma hora para outra. Ninguém aprendeu a ser pai e mãe de uma hora para outra, até mesmo porque nem os dedos da mão são iguais. Então os filhos vão ser diferentes. A escola é a vida. Os filhos vão ser diferentes, né? E muitas vezes você tem um filho que já está na adolescência, o outro ainda está mais novo. Pré-adolescente. Às vezes nem isso, mais criança mesmo, né? E aí você tem duas fases, duas realidades de vida dentro de casa, e quem tem que ser aquele malabarista como pai é você. Porque muitas vezes o adolescente quer que você vá para um lugar, mas a criança, o menorzinho não tem nem como entrar. Sim. Né? Naquilo que... Então os pais precisam ter uma cumplicidade muito grande. E aí eu volto sempre a falar na questão do casal, né? O casal precisa estar em comunhão, em harmonia, muito grande para poder passar isso para os filhos. Seja para o menor, seja para o maior, seja para o adolescente, seja para aquele que hoje se tornou um adulto. Porque não vamos esquecer que o pai, ele vai ser pai de um adulto. Entendeu? Nós vamos pedir agora a vocês aqui do Instagram que nos deem 2 minutos, tá certo? Porque tem tempo, né? Dá uma pausa. Vocês que estão no Face... Mas no Instagram vamos retornar. No Instagram vamos retornar. Mas aqui no Face nós vamos simplesmente beber uma água. Falar sobre o Centro Clínico São Miguel Arcanjo. E você dá tempo de você ir no banheiro, vai. Beber uma água. Isso aí, elaborar também suas perguntas, né? Porque é um tema interessante e realmente acaba ultrapassando. Na verdade, assim, né? No Centro Clínico aqui o atendimento funciona a partir dos 18 anos. Né, como nós tratamos no nosso último encontro terapêutico. A adolescência não está ligada somente à questão cronológica, mas também à realidade emocional, afetiva, e o Centro Clínico ele atende a partir dos 18 anos, né, doutora Carla? Fazendo essa reintegração humana e espiritual também, né? Claro que no consultório a doutora Carla atende da criança, adolescente, ao adulto, ao idoso, sim, né? E aí você fica à vontade, né? Mas no Centro Clínico, a partir dos 18 anos... Eu gosto de falar que Deus me deu uma oportunidade muito boa, muito grande, né? Já voltamos no Instagram, estamos quase voltando, né? Opa, já voltamos então. Só completando aqui, né? Deus me deu uma oportunidade muito grande, né? Eu vou fazer 28 anos de profissão. Eu já atendi muita criança de 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 12 anos, adolescentes, né? Adolescentes extremamente problemáticos. É muito interessante como os adolescentes e as crianças se identificam com a doutora Carla, né? Às vezes os adultos têm um pouquinho de conflito, sabe? Mas aí eu vou Porque com adulto, ela trata como adulto, né? Aí dá aquele choque. Agora criança e adolescente, mas eles saem de lá rindo, brincando, não querem nem deixar, né? Porque... Mas eu vou falar o segredo. Aí, ó, de primeira mão eu vou falar o segredo. Porque um dia eu fui adolescente. Um dia eu também tive um problema. Meus pais, minha mãe e minha tia, né, uma até que é falecida, me levaram numa psicóloga e num psiquiatra, porque eu tive um problema de saúde e me levaram, né, num psiquiatra e numa psicóloga. Quando eu estava na sala de espera do psiquiatra, o psiquiatra me sai com o telefone na mão, no meio da sala, tá. Pro adolescente, eu tinha 15 anos. Eu olhei, calei. Ótimo. Fiquei esperando para ver o que vinha depois, né? Fui pra psicóloga, tá certo? Óbvio que aquela psicóloga não me passou confiança.
Ela não me passou confiança em nada do que ela falou. E aí eu digo uma coisa para vocês, pais. Por que eu falo da confiança? O adolescente, ele guarda as suas questões como um tesouro. Como um tesouro. Não é qualquer pessoa que vai adentrar no mundo do adolescente. Se ele é invadido, ele se fecha totalmente. Se torna uma ostra. E aquela ferida ali pode se tornar uma pedra preciosa. Olha eu aqui. Né? Mas, e aí lembrando, né, que eu não falei absolutamente nada àquela psicóloga. E numa outra oportunidade, uma outra tia me levou a um padre psicólogo, Sim. que de uma forma muito tranquila, mas totalmente diferente, uma abordagem totalmente diferente, conquistou a minha confiança. Você veja só, né? Por que eu falo da confiança? Isso não é só com o profissional. Se não houver confiança, e a melhor maneira de adquirir a confiança do adolescente, da criança, do adulto, é falar de si. É falar de si. E aí eu falava, né, para os meus pacientes, um pouquinho de mim. Eles precisavam me conhecer. Porque a primeira coisa naquela psicóloga, eu não a conhecia. Eu não sabia quem era ela. Eu não fazia ideia. Como é que eu ia falar de algo que eu estava sentindo, sofrendo, passando por uma pessoa totalmente desconhecida? E que poderia contar tudo para os meus pais. Sim. Qual era a segurança que eu tinha naquela profissional? E aí estabelecer essa relação de confiança é fundamental. E vocês vejam, nós temos aqui vários pais de adolescentes. E adolescentes que também devem estar vendo, né? E que são da comunidade também, que nos assistem Sim. aqui, né? Dos quais eu atendo. E a primeira coisa que eu falo é isso daí. A senhora falando dessa questão da confiança, e aí entra o que a gente sempre trabalha aqui no centro clínico, né? Uma quebra de confiança gera várias consequências que a pessoa leva para a vida toda, né? Não, ali, gente, leva medo, leva ansiedade, Ou a pessoa leva pânico, se sente dividida, né? Abandono. A questão da pessoa se vê dividida. Ó, abandono, a pessoa se sente traída. A traição. A autoconfiança, né? Fica lá embaixo. A autoimagem também. A autoimagem também fica ferida, né? Porque houve uma quebra de confiança. E aquela quebra de confiança, a primeira pessoa que se sente ferida sou eu. Sim. Eu acreditei em alguém. E esse alguém me traiu. Então, a partir dali, a culpa é minha também. Porque aí vem a raiva de si, vem muita coisa acompanhada a partir da quebra de confiança, que pode ser um próximo dos temas, né? Que a gente pode falar o que aquilo dali traz, o que ali traz realmente de consequências. E aqui falando exatamente do adolescente, né? Isso afeta tudo. A relação com Deus, a relação com os pais, a relação com amigos, a relação com os irmãos e consigo mesmo. É verdade. Né? E consigo mesmo. E a pior delas ali é a relação consigo, porque pode se tornar autodestrutiva. Doutora Carla, Cíntia, já estamos chegando quase ao final do nosso encontro terapêutico. Está muito bom, mas precisamos fazer o gancho final, o amarramento das nossas ideias. Então vamos fazer uma pergunta, né? Nós levantamos... Quer amarrar a ideia com a pergunta? Nós levantamos vários questionamentos, né, sobre os desafios dos adolescentes. E aí eu vou perguntar uma coisa, né? Como questionar tantos conflitos? É verdade. Como questionar tantos conflitos? Porque a questão é questionar. Sim. Certo? Eu devolveria também uma pergunta que eu acredito que os pais estejam se fazendo, né? Como administrar tantos conflitos? Né? Porque tudo isso que nós estamos falando, para o adolescente, se torna busca e construção da identidade. Sim. Né? Tudo isso daí
é um arcabouço de construção da identidade. Sim. O adolescente tem como referência seu pai, sua mãe, seus avós, irmãos mais velhos. Precisamos trabalhar a questão dos pais separados, precisamos trabalhar questões de outros tipos, né, de família, né? Lamentavelmente existe configurações familiares. Configurações familiares. E isso daí hoje em dia precisa ser visto. E respeitado. Porque veja só, o meu filho, a sua filha, o seu filho pode estar no ambiente escolar convivendo com pessoas que têm esse tipo de realidade. Sim. E aí? E vai trazer questionamentos para você que é pai, para você que é mãe. E como colocar isso, né, sem ferir justamente essa construção da identidade dele. Sim, e como ajudar os filhos a se tornarem independentes, né, mas sem quebrar essa relação ali de confiança, né? Onde você está de verdade, filho? Né? Onde você diz que você vai realmente, né? Hoje é um grande desafio. Mas aí eu vou fazer uma questão para você, né, Cíntia? Se eu mentir uma vez, se eu mentir 2 vezes, será que meu pai vai acreditar? Dificilmente. Será que eu vou dar crédito a mim? Será que eu não vou me culpar por ter mentido e ter perdido a confiança deles? Como recuperar essa confiança perdida? Diálogo aí para próximos encontros. Mas vai existir uma coisa chamada culpa. Sim. Que eu vou Os trazer. fantasmas também, né? E vai guardar, os monstros aí, né? Eu vou ter que trabalhar muito em mim a culpa. Por ter mentido, por ter perdido a confiança. Por ter pisado na bola. Por ter pisado na bola, ter quebrado a confiança dos meus pais. É isso. E isso serve vice-versa. Quando os pais, né, é quem mentem e é quem quebram a confiança dos filhos. Isso acontece muito. E aí, olha, o ser humano é lindo, né? As fases mais lindas ainda. E eu sou apaixonada pela psicologia, pela psicanálise, pelo ser humano, né? Eu gosto de todo esse mover, que é um mover, né? O que nós estamos fazendo aqui, vida, né? O que nós estamos fazendo aqui é mover a essas pessoas que estão nos assistindo, que ainda vão ter oportunidade de nos assistir, mover as suas estruturas, entendeu? Para que possa, e algumas são estruturas ou carcomidas, ou estruturas fixas, rígidas, ou estruturas frágeis. Então, mover isso tudo para que possa se construir bases sólidas em Deus. Em Deus, né? Eu me arrepio aqui, ó. Eu me arrepio. Em Deus é algo muito belo, é muito bonito. E desafiador. Cíntia, antes aqui rapidinho. Renata Taíde! Beijo, Renata! Não partilha, Renata! Mais tarde no texto a gente vai falar as novidades. Daniele Coutrin, Dani Campos, Lília Nunes, Cristiano Eduardo, muita gente hoje, hein? Cássia Quintanes, a Adriana Miranda. A Cássia colocou aqui algo muito interessante. É muito difícil reconquistar a confiança quebrada. É muito difícil, mas não é impossível. É possível, né, Cíntia? É possível, né? Quando eu me deparei, né, com as confianças que foram quebradas, né, na minha história, foi muito difícil. Eu acreditava realmente, né, de que não era possível reconquistar as confianças, né? Mas é possível a partir do momento que a gente percebe que existe no outro verdade. Às vezes a partir de um outro, de mudanças de comportamentos, né, de palavras que são sim, sim e não, não, né? E aí quando eu digo sim, sim, não, não, não digo sim, sim, não, não, rígidos. Eu digo sim pelo sim e o não pelo não, né? Se entendendo
é isso, né? Então, é possível se reconquistar uma confiança quebrada. Na verdade, não eu digo nem que se reconquistar ou pegar aquilo que estava quebrado. Se era um vaso de barro, você vai conseguir reconstruir, né? Você vai ali fazer todo um processo de reconstrução. Agora, se for de cristal, não tem como você reconstruir. Você vai precisar pegar um novo, né? Uma nova realidade de confiança para se estabelecer a confiança. Eu posso estar muito errada, né? Eu acredito que não por experiência, né? Por aquilo que a gente vai aprendendo a vivenciar. Porque ao longo da vida, a minha confiança foi quebrada diversas vezes, né? E por si só, eu me tornei uma pessoa fragilizada na autoconfiança. Né? Então, dentro disso daí, eu precisei construir novas relações de confiança. E até que me prove o contrário, né? Eu sempre dizia isso, né? Até que me prove o contrário, eu desconfio, né? Mas não é bem assim. Até que me prove o contrário, eu confio. Mas no meu linguajar, no meu entendimento, até que me prove o contrário, eu desconfio de qualquer pessoa, de qualquer situação. Né? E eu fui percebendo que não é assim. Pessoas são diferentes, relações são diferentes, mas pai e mãe são os mesmos. Então, quando se trata de relação de pai, mãe, filhos, irmãos também não mudam. Né? Às vezes você precisa trazer algo novo e a partir daquela base nova você construir uma relação de confiança a partir daquela nova base. Entender que aquela pessoa do passado não é a mesma. Né, que as pessoas mudam e mudam de verdade, né? Eu costumo dizer que as pessoas se convertem e se convertem de verdade. Então, o meu recado é esse, nesse sentido também aí da confiança, né? Que a gente possa realmente sempre buscar o diálogo, colocar Deus ali na vida dessa relação para que a gente possa verdadeiramente restabelecer relações de confiança. Agradecemos ao Leonardo Rangel pela sua participação. Ele coloca assim: hoje aqui em casa, quando temos que sair em um pequeno espaço de tempo, o Leandro, de 8 anos, fica em casa sozinho para acostumar. É um pequeno espaço de tempo, possível, né? Com todas as seguranças, com todas as instruções, né? Desligando ali o bujão de gás, não deixando objetos né? cortantes, tomando todos os cuidados, né? Mas é sempre importante entender que a criança, ela ainda não está preparada para ficar sozinha, né? A Cíntia falou sobre a questão da confiança e esse é um tema que com certeza a gente pode explorar em muito. Outro encontro terapêutico. Olha, em vários a gente vai... Porque isso está relacionado desde a criança, ao adolescente, ao adulto, ao jovem, ao idoso. Né? No matrimônio. E aí tem pano pra manga. Podemos fazer até praticamente um seminário aí de confiança, né? Confiança, autoconfiança. Isso daí gera, né? Uma polêmica muito grande. O importante, como a Cíntia falou, né? Confiar é você dar crédito ao outro. Fiança é você afiançar aquilo que o outro está falando. Então, muitas vezes, isso é difícil. É difícil? Sim. Ou você acredita, né? Você dá o crédito, ou não. Sim. Então, precisamos aprender a dar crédito, e não só ao outro, mas a si também. Entender que nas relações, né? São doses. É como quando você vai tomar um remédio, né, doutora? Ali tem a dose apropriada para a criança, né? Tem a dose para o adolescente, tem a dose para o adulto e tem a dose para o idoso. Então tem que saber a dosagem certa nesta relação, né? Não se confia demais, tá? Pai e mãe não se tornem cegos também surdos, né? Porque os filhos nem sempre eles são santos, não, tá? Então é importante a gente também ter todo esse cuidado, mas entender que aos poucos você vai construindo uma relação de confiança com essa nova pessoa que você vai conhecendo, que é o adolescente, né? Veja só, e que você vai conhecendo a partir da troca que você também vai fazendo com ele. É isso aí. Não se esqueça disso. Se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar para o nosso WhatsApp, o 21 96722 8899.
O nosso próximo encontro será na terça-feira, às 9h15 da manhã, mas hoje tem uma programação especial, né? Sim. Nas redes sociais da Comunidade Católica Dom de Deus. Logo mais, meio-dia, meditação da palavra com momento de oração. Às 15 horas, texto da misericórdia. Às 18 horas, texto mariano. Hoje é quinta-feira, tem adoração, né? Adoração às 21h30, sendo que antes, às 20 horas, temos Estaremos rezando o o texto, texto, né, de São Miguel São Miguel Arcanjo. pelas nossas redes E sociais. às 19 Instagram, horas nós temos a hoje programação da a programação da Escola de Formação Santa Teresa pelo YouTube da Comunidade Dom de Deus, onde a gente tem feito aí todo um caminho falando sobre vocação. Agradecemos a você pela participação. Tenha um bom dia e faça sempre o bem. É bom. Um abraço. Até mais. Fiquem com Deus e até terça-feira.